agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Em contato com a gente, na manhã desta terça-feira, 21 de janeiro, está o Sargento Ramalho, direto do Corpo de Bombeiros. Sargento Ramalho, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira um total de 25 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Por volta das 15h26 de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Avenida Pedro Ludovico, no bairro Jardim Calixto. A guarnição de resgate foi acionada para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino de aproximadamente 20 anos de idade. O mesmo foi encontrado em via pública, confuso, apresentando escoriações diversas, e após o atendimento, o mesmo recusou ser conduzido ao hospital. Acidente de trânsito, veículo de grande porte, um veículo de passeio. Por volta das 15h50 de ontem, a guarnição de salvamento e resgate deslocaram a GO 222, 10 quilômetros após a saída para o trevo de Nerópolis, próximo ao Pesque-Pague WR. A guarnição de salvamento e resgate foram acionados para socorrer uma vítima do sexo masculino após sofrer uma colisão frontal entre os veículos. No local, a guarnição se deparou com a vítima presa às ferragens. Em óbito no local, realizamos técnicas de salvamento para realizar o desencarceramento da vítima do veículo de passeio, sendo entregue ao Instituto Médico Legal. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está sempre à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. Conte conosco em situações de emergência e desejamos a todos uma ótima terça-feira e um grande abraço. Obrigado, Sargento Ramalho, pelas informações. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. Com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Terça-feira, 21 de janeiro, dia de ocorrências policiais. Tem entrevista exclusiva e o plantão movimentado de ontem pra hoje, viu? Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Você, gratidão pelo rádio ligado, a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, os grupos de notícias. Meu muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre você e toda a sua família. Vamos juntos então, plantão policial movimentado. Temos informações da prisão de um suspeito de tentativa de homicídio aqui na cidade de Anápolis, um assunto que a gente repercutiu ontem aqui nas ocorrências, já com atualizações. Daqui a pouco também detalhes de um homem que fugiu para a Itália após matar um dono de um açougue localizado no interior do mercado municipal, em Anápolis. Ainda informações de outros casos, situação envolvendo tentativa de furto que deixou 4 pessoas feridas na região da Vila Jaiara, além de outros casos. Inclusive, daqui a pouco, nas ocorrências policiais, o pedido de justiça por parte da família do jovem Isaac Ferreira Gonçalves, que foi brutalmente assassinado em Anápolis. Eu, a família, os amigos, nós queremos justiça, entendeu? A gente pede por justiça, a gente quer justiça. A polícia, desde o princípio, fez um ótimo trabalho, eles foram super ágeis. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar do trabalho da polícia, entendeu? Eu só queria entender o motivo pelo qual o juiz concedeu a liberdade para ele. Era só isso que eu queria entender, porque com todas as provas mostrando que foi ele que fez isso, por que o juiz deu a liberdade para ele, né? Porque ele deveria estar sendo investigado lá dentro. Daqui a pouco essa entrevista dentro das ocorrências policiais. Olha, o bancário Matheus de Oliveira Freire, de 29 anos, faleceu na tarde de ontem após um grave acidente, uma colisão frontal na rodovia GO 222, nas proximidades do quilômetro 9, em Anápolis, ali próximo ao posto Benfica. O acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, Matheus conduzia um Hyundai HB20 que invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma Scania acoplada a um semi-reboque. A carreta era conduzida pelo senhor Benivaldo dos Santos, de 50 anos. Ele não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. Matheus, o bancário, ficou preso às ferragens e morreu no local. O Corpo de Bombeiros, conforme antecipado pelo sargento Ramalho, realizou a retirada do corpo, enquanto peritos do Instituto Médico Legal e técnicos da Polícia Científica fizeram os levantamentos. Cenário de destruição. O carro do Matheus ficou completamente destruído e foi levado ao posto da barreira rodoviária da GO 080 em Goiânia. A causa do acidente, que aconteceu na região de Anápolis, ainda será investigada. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento. E a gente deseja aqui, em nome da Fundação Frei João Batista Vogel, da Rádio São Francisco, os nossos sentimentos aos familiares, a grande quantidade de amigos, colegas que tinham o Matheus de Oliveira Freire, esse jovem de 29 anos que faleceu após esse grave acidente na GO 222, essa via que liga Anápolis a Nerópolis. Seguimos com as ocorrências policiais. Um bom dia aqui para minha amiga Patrícia. Ela tá na audiência já aí, produção? Bom dia, Jonathan Cavalcante, Jaqueline Braga. E aí, minha querida? Novamente na área. No Como QAP? o senhor está? Como a senhora está, minha querida amiga? Tudo aí, ó, tudo online. Valeu, Jaque, um abraço pra sua mamãe, a Patrícia e toda a turma, acompanhando as ocorrências policiais. E tem mensagem de ouvinte no ar. Bom dia, Goca. Oi! Aqui é a Luísa do colega Donai. Cadê a Gubiqueia? Oi, Luísa, um beijo pra você. Já tá voltando às aulas, a criançada tá voltando às aulas e acompanhando o titio Jonathan agora. Cadê a Gubiqueia? Pois é, a Gubiqueia anda sumida, fiquei sabendo que ela tava aprontando esses dias aí. Mas em breve ela aparece. Ontem, inclusive, o Zé do Birinai estava por aqui. Aquele jovem garoto com mais os seus 50 anos de idade. Muita história para contar o tal do Zé do Birinite, viu? Olha, daqui a pouco também informações da região de Leopoldo de Bulhões, em que temos uma ação importante a ser destacada pela 47ª Companhia Independente da Polícia Militar. E olha, na manhã de ontem, a Polícia Civil prendeu em flagrante o motorista que, na madrugada do último sábado, atropelou uma moto com 2 ocupantes, isso na Avenida JK, em Anápolis. Esse motorista fugiu sem prestar socorro. E vem os desdobramentos dessa investigação. De acordo com o delegado Manuel Vanderick, as investigações apuraram que o homem estava bêbado e também tentou atropelar um motociclista que o seguiu para anotar a placa. O motociclista presenciou o atropelamento, né, com as 2 pessoas que estavam na moto, e aí tentou anotar a placa do carro, justamente para auxiliar o trabalho da polícia. E aí o motorista bêbado ainda tentou atropelar esse outro motociclista. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado escondido na casa de um parente lá no bairro São João. Ele foi indiciado pelo Dr. Manuel Vanderick por tentativa de homicídio doloso, ou seja, quando há intenção, por omissão de socorro, ou seja, ele fugiu sem prestar socorro à vítima, fuga do local e também pelo crime de embriaguez ao volante. Não houve fiança em sede policial, ele foi recolhido na cadeia pública da cidade de Anápolis. Uma das vítimas, de acordo com a Polícia Civil, sofreu lesões graves e o segundo ocupante da moto atingida já se recupera em casa. Dr. Manuel Vanderick ressalta que a fuga do local qualifica o homicídio culposo e a lesão culposa no trânsito, e é por si só um crime autônomo e também um dos requisitos para a configuração do dolo eventual. Tá na cadeia, então, esse cidadão, e que sirva de alerta aos demais amostradinhos. Olha, uma tentativa de furto de veículo na madrugada de ontem, na Vila Jaiara, terminou em confusão, meu amigo Graziani. Tamo junto, meu querido. Abraço pro seu Geraldo, a dona Sebastiana, toda a turma aí na Alberto Torres. Então, essa situação
envolveu 4 pessoas feridas. Elas foram encaminhadas à central de flagrantes. A ocorrência foi registrada na Avenida Fernando Costa, em frente a um estabelecimento. Vou citar o nome do estabelecimento porque não tem nada a ver com a paçoca. Segundo informações preliminares, o Cristiano, de 48 anos, e Lince Marques, de 45, estavam próximos ao veículo quando perceberam 2 homens, identificados posteriormente como João Paulo e Ricardo, tentando abrir o carro. A dupla, então, teria se afastado, mas retornou ao local minutos depois. Houve um confronto e Cristiano e Lince acabaram feridos por garrafadas. Eles procuraram atendimento médico por meios próprios no EANA, que é o Hospital Estadual de Urgência de Anápolis. Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram João Paulo e Ricardo ensanguentados e visivelmente embriagados. Durante a abordagem, para piorar ainda a situação, a dupla resistiu, desobedeceu ordens e proferiu ameaças e xingamentos contra a equipe, chegando a se debater no interior da viatura. Ambos alegaram que foram agredidos e negaram qualquer tentativa de furto, afirmando que apenas se defenderam. Os 2 suspeitos foram conduzidos à central de flagrantes, onde o delegado determinou a abertura de uma investigação preliminar. Cristiano e Lince, identificados como vítimas, também prestaram depoimento. O caso poderá envolver, então, acusações de tentativa de furto, lesão corporal, resistência, desobediência e vias de fato. Fato é que tem gente que às vezes exagera no álcool e aí dá água no Guaraná. Participações aqui, alô Marcão. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Orlando. Ó, tava estragado o sinaleiro, já voltou. Voltou agora. Avenida Goiás aqui, ó, tava maior perigo. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Orlando Neto. Beleza, valeu, grande Marcão, obrigado aí pela informação, até rimou. Ó, inclusive a você, estudante, tá voltando à rede municipal, aos motoristas também, que voltam agora a levar os filhos a passar na porta de instituições de ensino. Vamos nos atentar aí ao trânsito, à faixa de pedestres, a velocidade reduzida nesses locais, até para preservar a saúde das nossas crianças e também dos nossos adolescentes, também dos nossos professores e professoras. Um beijo especial de toda a equipe da São Francisco. Bom dia, paz e bem, Jonathan, sou Aparecida de Fátima, manda um abraço para minha irmã, a Maria Luzia, lá no São Lourenço, tá dado o recado. A Clarice tá na audiência, não acredito. Para tudo do Brasil. Põe no ar, produção. Bom dia, Santos Cavalcantes. Bom te ver. Um dia eu vou te visitar. Ah, sim, com certeza. Fala comigo, bebê. A casa caiu? A casa caiu, Clarice. Olha, estou aguardando a sua visita aqui de forma ansiosa, viu? De forma ansiosa. Eu, Newton, Orlando, queremos te conhecer pessoalmente. Um beijo, Clarice. Bom retorno às aulas. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem o Tenente Alex comentando informações de uma carteira que foi furtada em Leopoldo de Bulhões e foi recuperada. O autor foi preso pela polícia. Temos também o depoimento concedido de forma exclusiva à Rádio São Francisco, da dona Sarita Ferreira, ela que é mãe do Isaac Ferreira Gonçalves, esse rapaz que infelizmente foi brutalmente assassinado na cidade de Anápolis. E ainda, antes do intervalo, vou trazer aqui uma informação, porque denunciado pelo Ministério Público de Goiás, Renan Júnior da Silva Brito foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão e a 11 dias de multa pelo latrocínio da vítima, Ademir Nunes. Esse crime aconteceu no ano de 2016 em Anápolis e o réu fugiu para a Itália, sendo preso naquele país em 26 de outubro de 2023 e recambiado em seguida. A denúncia foi oferecida em 2019 pela promotora de justiça Ana Paula Ferreira Gomes. De acordo com a promotora, por volta das 6h40 do dia 18 de fevereiro, mediante violência, Renan Júnior, juntamente com outra pessoa não identificada, anunciou um assalto. A ação resultou na morte de Ademir com um tiro na cabeça. O Ademir era proprietário de um conhecido açougue no mercado municipal de Anápolis. No local do crime, Renan deixou cair um coldre de arma de fogo,
que foi periciado a partir de informações genéticas de seu filho biológico, sendo observadas as compatibilidades, comprovando que o material pertencia a Renan. Eu me recordo bem desse caso, já trabalhava aqui na São Francisco, e me recordo sobre essa questão do coldre. Imagina só o trabalho minucioso que foi realizado da Polícia Científica, o trabalho da Polícia Civil, gerando então a identificação de quem foi o atirador. Em alegações finais apresentadas em 15 de outubro do ano passado, 2024, pela promotora de justiça Gabriela Paula de Castro, em substituição na 6ª Promotoria de Justiça de Anápolis, foram feitas observações detalhadas da tramitação do processo, concluindo-se pela produção de elementos de prova suficientes para a configuração do crime e a sua autoria. Ou seja, afirma-se que Renan Júnior da Silva Brito foi o autor do homicídio praticado contra esse comerciante aqui da cidade de Anápolis, do Ademir, durante uma possível tentativa de assalto. O réu foi condenado em 21 de novembro de 2024, conforme decisão proferida pela juíza Edna Maria Ramos da Hora. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Com as ocorrências policiais na emissora da Paz e do Bem. Você se lembra que ontem eu destaquei a informação de uma tentativa de homicídio que deixou um jovem de 17 anos ferido ali no bairro São Lourenço? Esse crime que aconteceu por volta da quase 2 horas da madrugada do sábado, dia 18, quando o João dirigia um Fiat Palio pela rua Felipe Camarão e foi abordado por um motociclista armado, né? O suspeito teria anunciado um assalto, a vítima tentou fugir com o carro, o que provocou uma perseguição, e durante a ação o veículo foi alvejado com os 3 tiros que atingiram o capô e o para-brisa. O João abandonou o carro e tentou escapar a pé, mas o autor o perseguiu e efetuou mais disparos, acertando-o com 4 tiros na perna. Esse rapaz foi levado ao Hospital Estadual de Urgências e, segundo os médicos, o estado de saúde dele é estável, ele não corre risco de morte. Algumas drogas foram encontradas, umas trouxinhas de drogas envolvendo crack e cocaína dentro do carro abandonado, e a partir disso a polícia iniciou o levantamento de informações e temos atualizações desse caso, porque ontem, segunda-feira, policiais do 28º Batalhão, a equipe da área central, após a troca de informações com o Serviço de Inteligência da Agência Regional de Inteligência do 3º CRPM e da Agência Local de Inteligência do 28º Batalhão, conseguiram identificar o autor dessa tentativa de homicídio. O suspeito estava escondido no apartamento da ex-namorada. Deu aquela saudade, né? A saudade da ex, né? Mas depois de ter se envolvido nesse BO, foi lá se abrigar. Diante disso, as equipes se dirigiram ao local onde o suspeito foi encontrado e assumiu a responsabilidade pelos disparos contra a vítima. Foi lá, contou tudinho pra polícia. Ele foi levado à Delegacia Geral de Polícia Civil, apresentado ao delegado para as medidas legais cabíveis. Nesse caso, foi instaurado um inquérito contra esse suspeito. A polícia agora vai investigar tudo certinho, colher mais provas para que eventualmente ele possa responder pelo crime atrás das grades. Em contato com a gente a partir de agora está o Tenente Alex, da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar, porque no último domingo, equipes de serviço em Leopoldo de Bulhões foram acionadas para investigar o furto de uma carteira contendo cartões e documentos em um comércio local. Com o auxílio do Observatório de Segurança Pública de Anápolis, os policiais realizaram um cruzamento de informações e análise de imagens, o que levou à localização do suspeito e à recuperação dos objetos furtados. Essa ação foi conduzida por equipes da Companhia Bonfim, com a participação do 1º Tenente Alex, o 2º Sargento Jesus, o 2º Sargento Andrigo e o Cabo Peixoto, além do apoio do 1º Tenente Figueiredo e alunos do curso de oficiais da Polícia Militar, que auxiliaram também nesse trabalho. Esse indivíduo preso foi apresentado na delegacia e os objetos furtados foram recuperados. Não é isso, meu amigo Tenente Alex? Bom dia. Bom dia, Jonathan Convocante. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco.
Tivemos uma ocorrência de destaque na área da 47ª CIPM, sob o comando do Major Valente, na cidade de Leopoldo de Bulhões. No último domingo, dia 19/1, por volta do meio-dia, o cidadão teve sua carteira contendo documentos, cartões de banco e dinheiro furtado de dentro de seu estabelecimento comercial, um bar. As equipes de serviço do dia iniciaram diligências na tentativa de localizar o autor e recuperar os bens furtados. Em ato contínuo, já na segunda-feira, na parte da manhã, ao assumirmos o serviço, juntamente com a equipe de Silvânia, especificamente Sargento Andrigo e Cabo Peixoto, deslocamos até a referida cidade, aonde buscamos mais informações sobre os fatos. De posse dos locais onde foram tentado e efetuado compras já na cidade de Anápolis, juntamente com o apoio do Observatório de Segurança Pública na cidade de Anápolis, foi possível, através de imagens do monitoramento de câmeras, identificar uma motocicleta e sua placa. As informações foram repassadas para nós e, juntamente com a referida equipe, já na cidade de Bulhões, chegamos até o endereço onde estava cadastrada a placa do veículo, uma motocicleta Shinerai de cor cinza. Já no local, durante entrevista com a proprietária da moto, a qual estava registrada, fomos informados que quem estava conduzindo a motocicleta seria seu esposo, e ela o identificou nas imagens juntamente com a motocicleta. Logo em seguida, o indivíduo chegou à residência e foi abordado em via pública pelas guarnições. Durante a entrevista, o mesmo tentou ainda ludibriar as guarnições com uma história nada conexa. Diante da tentativa, o mesmo terminou por confessar a prática do furto, sendo que durante as buscas pessoais foram encontradas a carteira com os documentos e os cartões dentro de sua bota. Sendo assim, Jonathan, o mesmo foi conduzido à central de flagrantes na cidade de Silvânia, aonde o mesmo foi preso pelo crime de furto. Essa, Jonathan, foi a principal ocorrência das últimas 24 horas na área da 47ª CIPM. Tenham todos um bom dia. Um abraço, obrigado meu amigo Tenente Alex, obrigado pelas informações e a expertise da polícia, né? O cidadão tentando dar aquele famoso migué, né? Começa a se contradizer e tal, aí começa a inventar história, só que aí deu água no Guaraná para ele. Companhia Bonfim nesse importante trabalho com integração também. O Nilson, inclusive, diz o seguinte: queria expressar minha profunda gratidão aos policiais militares de Leopoldo de Bulhões pelo ato de extremo profissionalismo. Nesse domingo, dia 19, tive meus objetos e documentos furtados dentro do meu estabelecimento e em menos de 24 horas, com o excelente trabalho dos nossos policiais, conseguiram recuperar e prender o acusado. Quero parabenizar pelo ótimo trabalho prestado ao nosso município e que Deus abençoe sempre o trabalho dos senhores. É o Nilson lá do Nilson Bar, trazendo então esse agradecimento à Polícia Militar por meio da Companhia Bonfim. Olha, e como último destaque na edição de hoje aqui das ocorrências policiais da 97.7, tivemos ainda uma clínica veterinária que foi furtada e policiais conseguiram identificar o autor desse furto, que teria levado um desfibrilador. Foi recuperado através de uma ação de policiais do 28º Batalhão. Vamos acompanhar um trecho do depoimento da dona Sarita Ferreira de Moura. Ela que é mãe do jovem Isaac Ferreira Gonçalves, jovem de 20 anos, que foi brutalmente assassinado no último final de semana em Anápolis. Após rápidas investigações, a polícia identificou Fábio Aguiar dos Santos, de 41 anos, padrasto da vítima, como principal suspeito do crime. Inicialmente, ele chegou a ser preso. No entanto, gente, enquanto a família estava velando o menino, ele foi solto. Inadmissível isso. E a frieza desse cidadão, após o fato, ele voltou na casa, abraçou a companheira, dizendo: nossa, quem será que teve a capacidade de fazer isso com o Isaac? Tadinho dele. O menino, voltando para casa após um dia de trabalho, foi encontrado no dia seguinte morto, com o crânio amassado devido à brutalidade do autor desse crime. Que absurdo. Esse indivíduo
o principal suspeito do crime, ele que trabalha na área da construção civil, deverá agora aguardar o trabalho investigativo para que eventualmente o mandado de prisão seja expedido. E a família do Isaac, a mãe, a dona Sarita, todos pedem por justiça. Olha, um sentimento de tristeza misturado com ódio, sabe? É uma mistura de sentimentos, porque eu já não sei nem mais o que eu sinto. Eu não sei se eu sinto tristeza, eu não sei se eu sinto ódio. Eu não sei se eu acredito, se eu desacredito. É como se a ficha ainda não tivesse caído. De que forma a senhora ficou sabendo dessa notícia? Então, eu fiquei sabendo através do Disque Denúncia, né? Dos policiais do Disque Denúncia, que meu filho não chegou em casa na noite de sexta-feira. Eu não estava conseguindo contato com ele, não liguei para os amigos, mandei mensagem, ninguém tinha notícias dele. Então, às 8 horas da manhã, policiais vieram na minha casa e falou que tinham recebido uma denúncia anônima que o Isaac estava desaparecido. Aí, uma hora mais ou menos depois, a polícia chegou falando que tinha sido encontrado um corpo, né, com suposto homicídio, e que o cartão de crédito com o nome do Isaac estava no local do crime e provavelmente poderia ser ele. Aí eles me perguntaram a roupa que ele estava usando e o modelo, a cor do celular dele. Aí eu falei, aí eles confirmaram que realmente era o corpo do Isaac que estava ali no local. Mas em momento algum eu imaginei que pudesse ter sido o Fábio. Em momento algum eu imaginei, até porque quando ele saiu de casa ele disse para mim que ia para a chácara trabalhar. O Fábio, ele saiu de casa falando que ele ia trabalhar numa chácara, ia passar a noite lá e só voltaria no sábado, né? Então eu nunca passou pela minha cabeça que ele seria capaz de fazer isso. E quando que vocês começaram a descobrir que poderia ser ele o autor desse homicídio? Só depois das provas, né? E depois que ele chegou, que eu avisei para ele, ele veio, eu falei que o Isaac tinha morrido. E ele veio, ele chegou aqui, me consolou, consolou minha família, abraçou. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido, como se aquilo estivesse doendo nele também. Ele chorou, ele abraçou, ele falou que eu não podia ficar nervosa, que eu tinha feito uma cirurgia há pouco tempo, que eu ia passar mal. Abraçou meu irmão, abraçou minha mãe, ainda falou, tadinho dele, ele tava me pedindo pra mim ensinar ele a andar de moto, porque ele queria comprar uma moto, e agora fizeram isso com ele. Quem pode ter feito isso com um menino tão bom, com um menino de bom coração, um menino inocente que acredita em todo mundo? Só que aí quando ele saiu aqui pra fora, pra guardar o carro, aí os policiais já estavam com as imagens do carro dele e com as imagens do Isaac entrando no carro dele. Então foi onde eles me mostraram a imagem, eu paralisei, eu não tive reação nem de sair do lugar onde eu estava. E aí eles já prenderam ele aqui na porta mesmo. No momento em que ele foi abordado pela polícia, ele confessou, falou alguma coisa para eles? Ele negou. Ele negou todo o tempo, porém entrou em contradição de onde ele estava, né? Porque até então ele estava na chácara, mas aí na hora ele já disse que já não estava mais na chácara, que tinha falado isso porque ele queria ir para uma festa e eu não podia falar isso para mim. Aí ele foi só entrando em contradição. Então quando o vídeo foi mostrado para ele, aí ele simplesmente abaixou a cabeça e se calou, aí ele não falou mais nada. Como era a relação, o contato pessoal entre o Isaac, o seu filho, que infelizmente foi assassinado, e o padrasto dele, o Fábio? Assim, eles nunca tiveram assim uma boa relação, porém, eles nunca discutiram, nunca houve agressão nem física nem verbal entre ele nem meus filhos, entendeu? Então assim, era uma relação de como todo mundo que casa, que tem filho e casa com uma outra pessoa, que é padrasto, madrasta, sempre tem aquela coisa de ciúmes, aquela coisa, mas assim, ele nunca mostrou indícios de que ele pudesse fazer alguma coisa nem comigo, nem com meus filhos, até porque há pouco tempo ele já estava até tratando os meninos assim, ele falava que ele ensinava o Isaac a andar de moto, conversava com os meninos, brincavam, né? Então assim, nunca passou pela minha cabeça em momento algum que ele pudesse fazer isso, até porque ele vivia falando sobre Deus, tudo que ele conquistava na vida dele, ele falava assim, Deus é muito bom pra mim, que eu consegui meu carro, Deus é bom pra mim, eu consegui minha moto, Deus é bom pra mim. Então assim, eu nunca imaginei que ele pudesse fazer uma coisa dessa. Sinceramente, o que eu mais me pergunto, o que mais me dói é eu não saber o motivo por ele ter feito isso com meu filho. É o que mais me dói, é isso, é o porquê. Por que ele fez isso com meu filho? E por que tanta crueldade? Qual o motivo? Foi morto a pedradas, né? Ele foi morto a pedradas. Ele tinha marcas no pescoço, como se ele tivesse sido enforcado, e ele foi morto a pedradas. Então assim, eu fico pensando, por quê? Qual o motivo? Tava tudo bem, tava todo mundo em paz. Por qual motivo que ele fez isso? O que motivou ele a fazer uma covardia dessa com meu filho? Entendeu? Que meu filho
uma pessoa totalmente inocente. Ele tinha problema de TDAH, então ele era um menino assim que, um crianção, ele era uma criança. Ele gostava de ir pra igreja, ele gostava de jogar bola com os colegas dele, ele gostava de comer, era um comilão, ele pegava o dinheirinho dele, ele já ia direto pra panificadora, comprar bolo, comprar salgado. Então assim, a vida dele era essa, entendeu? Trabalhava de quê? Ele trabalhava na Rancheiro como auxiliar de produção, ele me ajudava em casa, ele tinha o vale refeição, o vale alimentação dele do serviço, ficava comigo para fazer as compras para casa, ele pagava a água da casa, entendeu? Então assim, ele mandava, mãe, tira um dinheiro pra senhora pagar suas contas. Então assim, ele era um menino que eu vou falar para você, ele não tinha defeito. Pra mim não tinha defeito. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas pra mim meu filho não tinha defeito, porque eu criei meus filhos sozinha. Então assim, meu filho pra mim não tinha defeito. Olha, eu vou lembrar do meu filho sempre sorrindo, chegando na cozinha enquanto eu tava fazendo comida e me abraçando, mandando mensagem, mãe, tô chegando em casa, não preocupa não que eu já tô chegando. Então assim, daquele sorriso lindo dele, porque meu filho tinha um sorriso maravilhoso, ele me abraçava e mexia naquele cabelo, era uma vaidade com aquele cabelo dele, com a pele, com tudo. Então assim, são as lembranças que eu quero guardar dele, sabe? Só dos momentos que ele teve feliz, porque assim, raramente eu via meu filho triste, raramente. Meu filho estava sempre sorrindo, sempre brincando, eu brigava, eu dava bronca, ele simplesmente abaixava a cabeça, não tinha boca para nem me responder, entendeu? Então assim, é o que eu vou lembrar do meu filho pro resto da vida, é dessa maneira, sabe? Aquele menino lindo, maravilhoso, que eu queria hoje que ele estivesse aqui comigo, entendeu? Esse é o depoimento, entrevista exclusiva concedida ontem pela mãe do Isaac. Na casa da família, nós pudemos conversar com essa mãe e a família inteira pede por justiça. O Isaac foi encontrado morto a pedradas na zona rural de Anápolis na manhã do último sábado. O principal suspeito, o padrasto dele, o Fábio Aguiar dos Santos, foi preso. Um rápido e importante trabalho da polícia, CPE, equipes também do 4º Batalhão, ação integrada, mas o cidadão foi solto após audiência de custódia. E a gente segue acompanhando esse caso e ouvindo o clamor, esse pedido de justiça. Enquanto a família velava o Isaac, o principal suspeito do crime, até porque as imagens mostram o Isaac entrando no carro do padrasto. O Isaac estava voltando para casa após um dia de trabalho e aí foi encontrado morto nessas condições e a família clama por justiça. Amanhã mais informações desses e de outros assuntos aqui nas ocorrências policiais. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.